Olá, meu nome é Vinícius Xavier, eu sou doutor em psicologia, professor universitário há mais de 15 anos com atuação focada em comportamentos humanos complexos, dependência química, transtornos de ansiedade, personalidade, humor, esquizofrenia, e esse aqui é o Independência Cast, um podcast que busca mergulhar fundo no universo das dependências. Meu convite é sempre esse, vem comigo! O nosso papo é para todo mundo. Se você que é alguém que entende ou quer entender mais sobre o assunto, se é um profissional de saúde que lida com essas questões do dia a dia, a ideia é abrir espaço para conversas sinceras, cheias de conteúdo, com convidados especiais e sempre com aquele toque que faz a diferença. E hoje eu tenho aqui a presença da jornalista Tatiana Cardoso e de um grande profissional da segurança pública, o Dr. Douglas Pedrosa, que é um delegado de polícia classe especial, aqui em Goiás tem uma posição de muito destaque. Com mais de 20 anos de experiência, ele é graduado em Direito e pós-graduado em Gestão de Segurança Pública. É importante falar sobre o nosso tema, né? O jogo ilícito, que tem se tornado uma ferramenta para diversos crimes. Ou seja, algo que é considerado legal virou ferramentas para inúmeras transgressões. Hoje falaremos como a adicção em apostas online, as plataformas bet, plataformas de cassino online, têm impulsionado furtos, lavagem de dinheiro, estelionato, desvio de dinheiro de empresas, golpes familiares, entre outros delitos que todos os dias nós vemos nos telejornais e que assustam muita gente. Apostar pode parecer inofensivo. Começa com uma chance de lucro fácil, um jogo, uma emoção, mas quando o controle escapa, o prejuízo ultrapassa o financeiro. Afinal, quem são as pessoas por trás dos crimes cometidos para sustentar esse vício? Como a legislação lida com isso e o que pode ser feito para evitar que a aposta de hoje seja o boletim de ocorrência de amanhã? Recentemente, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, fez o levantamento que eu, pelo menos, considerei assustador e, pelas pesquisas que eu fiz, os outros especialistas também apontaram realmente como foi um choque ter esse número, que houve um aumento de 766% nas comunicações de operações suspeitas entre 2015 e 2024. Isso significa que, com o aumento da dependência digital e evolução da tecnologia, o crime organizado ampliou suas áreas de atuação e cresceu assustadoramente, utilizando-se ainda dos adictos em jogos para fazer lavagem de dinheiro. E eu vou ainda um pouco mais à frente, que é algo que a gente pode refletir aqui durante esse episódio. Seria as apostas em bets, jogos online, uma evolução ali do jogo do bicho, que já tem aproximadamente 200 anos aqui no Brasil e surgiu aqui e faz parte da nossa história? Começa a pensar um pouco nisso. E eu falo de uma evolução que o ser humano precisa cada vez de estímulos que sejam mais pesados, né? Estímulos que vão lhe dar prazer, que não necessariamente são químicos, que são visuais e de sentimentos sensoriais, e que a tecnologia também ajuda nisso. Ela vai evoluindo tanto para o bem quanto para o mal. Então eu quero começar essa provocação aqui com o Dr. Douglas, perguntando o seguinte: seriam as bets e cassinos online a nova banca de jogo do bicho, mas que agora você leva no bolso? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês no Independência Cast e espero que o papo seja esclarecedor. Vai ser. Com relação à sua pergunta, Dr. Vinícius, eu acredito que o jogo do bicho tomou várias pessoas no passado, viciou muita gente perdeu casa, muita gente perdeu carros, perdeu amigos, que é uma coisa importante também, pelo jogo do bicho, e agora nós temos aí as bets, viciando cada vez mais e principalmente os jovens. Nós vemos cada vez mais jovens viciados e cometendo todo tipo de crimes, fora o lastro de crimes ocorridos com relação à própria bet,
que são os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, né? Que a gente vai se aprofundar isso mais no final do papo. Exato. Muito bom, muito bom. É interessante a gente caminhar e esclarecer isso para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo e nos escutando, que muitas vezes esse aspecto marginal, criminal, mafioso que está por detrás, ele não aparece, como eu estou analisando aqui, na perspectiva de uma linha de frente. Muitas pessoas que jogam em jogo do bicho ou que apostam nas plataformas bet não sabem que existe ou pode existir uma estrutura criminosa por detrás daquilo ali, né? O que não há necessariamente uma relação direta entre quem aposta e quem organiza, quem utiliza isso para uma estratégia criminal e aquele que utiliza como uma estratégia de diversão ou que acaba se tornando dependente. Esse aspecto é muito importante, vamos diferenciar esses dois pontos. Mas a estrutura é tão grande, profunda e ela está tão organizada que muitas pessoas mal intencionadas a utilizam para ter lucros, como o Douglas falou, lavagem de dinheiro. Então, a primeira questão aqui importante, Douglas, é você explicar para o ouvinte o que é lavagem de dinheiro. Explica para o leigo, explica para mim. Tá ok, lavagem de dinheiro é você pegar um dinheiro de origem ilícita e fazer o branqueamento desse dinheiro, ou seja, trazer ele aos olhos da sociedade, pagando imposto, fazendo com que você se torne rico de fato e direito. Porque imagina o traficante de drogas. Legal. Ele ganha milhares de reais, só que esse dinheiro não está à sua disposição. Ele normalmente tem que colocar esse dinheiro em nome de laranjas, a filha dele não pode ter uma herança, porque também vai estar todo o dinheiro na mão de terceiros. Então é interessante para o criminoso trazer o dinheiro para mais perto dele de uma maneira lícita. E as bets se tornaram uma grande ferramenta para lavagem de dinheiro. Você havia falado do jogo de bicho? Vários banqueiros do jogo de bicho hoje têm bets próprias. Verdade. Eles sabem que essa é a evolução do vício. Né? Como você mesmo disse, ao alcance das mãos. O tempo todo, não existe mais a banca. Mas também para lavar o dinheiro do jogo do bicho. Porque o jogo do bicho, por exemplo, é um dinheiro de origem criminosa. O jogo do bicho é contravenção penal. Então o dinheiro oferido com aquilo lá não pode cair na conta da pessoa, porque chamaria a atenção principalmente do COAF. Como você viu aí, tem um aumento significativo no número de comunicações. Se você quiser, a gente entra melhor nesse papo depois. Mas, de qualquer forma, depois que eles têm esse dinheiro branqueado, ou seja, esse dinheiro mais perto deles de forma lícita, daí sim, eles são ricos de fato e de direito. Ele pode pegar esse dinheiro, abrir uma holder, ele pode pegar esse dinheiro e fazer um investimento para a família dele, comprar casas em nome dele, para fazer doação para familiares próximos. Então ele pode usufruir melhor desse dinheiro. Excelente. E existem casos também de lavagem de dinheiro, mesmo ela vindo de forma lícita, porque às vezes a pessoa não quer pagar um determinado imposto, existem esses casos de querer fazer um tipo de manobra ali também para tirar proveito disso, ou isso não é registrado tanto pela polícia? Isso não é registrado como considerado lavagem de dinheiro. Elisão fiscal, daí é outra situação. Ele pode pegar um dinheiro obtido ilicitamente com elisão fiscal e lavar esse dinheiro, mas daí seriam dois crimes apartados. Ah, ok. Né? Mas é um crime também. É um crime também, mas não a lavagem de dinheiro. Né? Agora, com relação ainda à lavagem, o Vinícius e Tatiana, a gente tem um aumento expressivo no número de lavagem de dinheiro justamente pela necessidade do criminoso. Nós sempre tivemos criminosos atuando no nosso país, no mundo inteiro, na realidade. Só que o mundo hoje é digital, não se guarda mais dinheiro debaixo do colchão. Antes, como é que se lavava? Antigamente se lavava dinheiro com... Vem daí o nome, lavanderia. Certo. Por exemplo, o criminoso ele abre uma lavanderia no centro da cidade. Essa lavanderia pode não ter nenhum cliente.
Só que ele fala que as máquinas rodam 24 horas por dia. E ela vai ter grande movimento. Ela vai ter, teoricamente, grande movimento. E em dinheiro, né? E em A maioria dinheiro. das vezes. Então vem aí o nome lavagem do dinheiro. Né? Por exemplo, hotéis. Ele tem um hotel no interiorzinho, o hotel vive vazio. Ou um motel, inclusive em grandes centros. Não tem movimento nenhum. Você fala, por que isso daí está aberto? Simples, ele declara que a ocupação é 100% o tempo todo. O tempo todo. Então ele vai entrando com dinheiro, ele tem um valor para ele manter aquela hospedaria, né? Funcionários, a parte fiscal. Tudo é legal. Recolhe imposto daquele dinheiro. O dinheiro não fede, tem essa expressão no dinheiro, do direito, né? Então, do dinheiro ilícito, ele recolhe imposto e esse dinheiro branqueou para a conta dele. Então as plataformas bet hoje são um grande presente para marginais que querem lavar o dinheiro. Sim, sim. Hoje é a possibilidade do século para lavagem de dinheiro. Interessante notar, como eu disse, jogo de bicho já tem plataforma bet. Primeiro comando da capital tem indícios que tem plataforma bet. Comando vermelho, a mesma coisa. Teve uma operação da Polícia Federal que prenderam 12 pessoas extremamente ligadas, próximas ao líder do PCC, grandes ganhadoras de bets, de casas de aposta. Sim. Então, lavando dinheiro ali. Então, é a prova que o PCC também vem usando a bet para lavagem de dinheiro. Nós tivemos outra operação que teve como origem Rondônia, pessoal lavando também dinheiro do tráfico de drogas com apostas, né? No Rio de Janeiro é a mesma coisa. Então isso daí está pipocando no Brasil inteiro. Eles descobriram que essa é a melhor saída. Nós fizemos um caso de lavagem de dinheiro ano retrasado, onde nós chegamos a 45 empresas utilizadas num grande esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Então imagina para o traficante fazer a lavagem de dinheiro mantendo 45 empresas, com escritório, com funcionário, pagando contador para cada uma, movimentando as contas bancárias disso. Então, é um trabalho grande e dispendioso, né? Hoje ele só precisa ter uma bet. Daí você fala assim, para ter uma bet precisa ter 30 milhões, até 30 milhões de reais. Normalmente é 30 milhões o valor da outorga. Mas que é o valor que se paga para abrir uma bet, né? É nada isso para o tráfico de drogas. 30 milhões é dinheiro de um final de semana. Num caso que nós fizemos em Trindade, nós chegamos a 550 milhões de reais lavados em 2 anos. Então, 30 milhões para eles é nada. Douglas, aqui em Goiás, já se tem alguns sinais dessa natureza? Olha, a gente vê os crimes correlatos ocorrerem aqui com relação às bets. Ou seja, aqueles crimes cometidos em decorrência do vício, que depois a gente vai falar disso. Com relação à lavagem de dinheiro, nós temos algumas investigações, sim, só que não há prova dessa lavagem. Mas aqui nós temos uma organização criminosa chamada ADE, Amigos dos Estados. Está entre as 5 maiores do país, especializada em tráfico de drogas. Então, possivelmente, essa organização também esteja lavando dinheiro com as casas de apostas. Não necessariamente sendo dono delas. Certo. Porque ele pode comprar uma fração da lavagem. Sim. Né? O tema é quente, profundo e um episódio é pouco. É pouco, né? Ali no dia a dia da delegacia, vocês já conseguiram perceber um perfil desse criminoso? Um perfil da pessoa que comete delitos em decorrência ao vício em jogos? Sim. Eu trabalho mais com crime organizado, tráfico e homicídio. Tá ok? Contudo, respondo por 2 delegacias do interior que me permitem te responder isso daí, mas em pequena escala. Então eu vou falar da regional que eu trabalho, dos amigos com quem eu me relaciono. A gente percebe que são principalmente pessoas que sem antecedentes criminais. Isso é importante ser dito. Né? Caíram no vício. Muitos jovens, tem muitos adolescentes viciados, né? Menores de idade ainda ou não? Sim, menores de 18 anos. E esse pessoal comete crimes não violentos, desde que não tenha uma dívida
que pode acarretar, inclusive, no homicídio. Uhum. E eu já peguei 3 casos de suicídio relacionados a pessoas endividadas. Ultra-endividamento, né? Às vezes não é uma dívida nem tão alta, mas na cabeça da pessoa, ela se colocou naquela posição, ela fez mal para a família dela, e ela acaba tentando contra a própria vida por uma questão financeira. Sim, isso é importante. Aqui eu peço um momento para ressaltar exatamente esse aspecto. O que o Dr. Douglas está falando é uma realidade. As pessoas, às vezes, ultra endividadas por conta das apostas, veem no autoextermínio uma possibilidade de resolver esse problema. Não é a alternativa, não é a solução, não existe problema insolúvel. Você deve buscar ajuda, buscar aquelas pessoas próximas a você, a sua rede de apoio, para que você possa solucionar esse problema da maneira mais adequada. Ameaças, coações, tudo isso não é legal. Se você está sofrendo algo dessa natureza, você pode buscar, temos um delegado aqui hoje na nossa frente, você pode buscar auxílio legal para se proteger, renegociar sua dívida, reorganizar sua vida, buscar tratamento. Dar cabo dela não é a solução, é parte do problema. Muito importante fazer esse destaque porque eu sempre recebo mensagens desesperadas, contato com pessoas ultra endividadas que pensam nessa possibilidade e existe solução. Isso é importante, muito importante. Douglas, como é que as famílias que se deparam com essa situação, o que é que você pode nos dizer ainda nessa linha do autoextermínio? Como é que as famílias ficam e dentro da sua experiência, o que é que você pode dizer para a audiência? Eu queria só voltar um pouquinho e falar, sempre que a pessoa endividada procura, tô devendo para agiota e tal, tô desesperado, procura a delegacia, tem uma frase que eu sempre digo: problema que se resolve com dinheiro não é problema. Uhum. Né? Boa. Sempre vai ter uma solução. Boa. No máximo você vai continuar endividado, mas você tem sua saúde e você tem sua vida. E pode continuar trabalhando. E pode continuar trabalhando e virar a chave. Sim. Né? Com relação às famílias, normalmente as famílias não aceitam nenhum tipo de suicídio. Sim. Quanto mais pela questão financeira. Mesmo porque normalmente as famílias falam: eu perdoaria essa dívida. Uhum. Né? Ou um tio distante fala: eu teria até como ajudá-lo. Porque às vezes o valor é pequeno para essa pessoa, para a família. Para um outro familiar, né? Só que na cabeça da pessoa, ela acabou com a família dela por dever 8 mil reais. Né? Nós temos um caso, por 8 mil reais a pessoa tirou a própria vida. É isso que a vida da pessoa vale? É muito pouco. Boa reflexão. E quando eles vão ali te procurar, então, estão devendo agiota, como o senhor falou, o que eles querem que a polícia faça nesse caso? Que suporte que eles estão buscando ali? Tem vários tipos de agiota. Né? Então, assim, principalmente tem agiotas que usam de ameaça, coação, violência e violência física. Nós tivemos aí essa semana divulgado na mídia, aqui em Goiás, inclusive, um agiota que cobrava tapas. Uhum. Né? Vem diminuindo isso a cada dia. Só que ainda existe. Então, nessas circunstâncias, a pessoa procura a gente. Né? Olha, está me ameaçando, disse que vai matar minha família. E a ameaça é feita. O problema é que a pessoa está tentando tirar dinheiro não do trabalho, e sim das bets. As bets a gente sabe que são programadas para não dar lucro, né? O retorno para o player para o jogador é muito baixo e é programável pelo dono da casa de apostas, e ele não vai conseguir esse dinheiro. Então ele vai ter que ter uma ruptura daquela situação, começar a trabalhar para depois, ou então obter a ajuda de algum familiar para pagar o agiota. Então muitas vezes a gente chama o agiota, chama o apostador e chama a família. Olha, está acontecendo isso, é uma situação complicada, a dívida é justa, mas ele não tem como pagar apostando no tigrinho. Essa que é a grande situação. E a cognição do apostador, a forma como ele entende o problema, ou a solução do problema, ela é enviesada. Porque ele acredita, eu repito isso sempre, a Tatiana já deve ter decorado,
Ele acredita que aquilo que o colocou no buraco é o que vai tirar ele do buraco. Ou seja, as apostas geraram inúmeras dívidas para ele, ele se ultra-endividou na tentativa de ganhar mais dinheiro e ele acredita que ele vai sair desse buraco apostando. Com um golpe de sorte, com aquela jogada que vai ser a ideal, com a virada do jogo a favor dele. E é o que nunca acontece. Então, de fato, há um enviesamento cognitivo, emocional e comportamental. Sim. Porque é impressionante como as apostas alteram a forma de a pessoa viver, ver o mundo e lidar com as coisas. E eu repito isso e isso é chocante a meu ver. É mais fácil tratar um usuário de cocaína do que um apostador. É mais fácil. Dada toda essa dificuldade e alteração que a aposta promove na vida da pessoa. Então nós estamos falando de algo perigoso, algo sério, algo que está aí legalizado, mas que provoca enorme mal à sociedade. Isso é forte. Muito forte. E além desse perfil social que o Dr. Douglas citou aqui, você identifica também um perfil psicológico desses apostadores em bets? Vamos lá. Essa pergunta ela é extremamente complexa, Tatiana. Por quê? Porque qualquer aposta ela pode provocar prejuízo e dependência. Existe em transtorno mental uma medida que nós utilizamos que se chama prevalência. Todo transtorno mental ele tem uma prevalência, ou seja, o quanto na sociedade, em média, aquele transtorno aparece. O transtorno do jogo, aqui no Brasil, está beirando 10%, ou seja, 90% das pessoas não vão ter problema, 10% vão ter. Quem são esses 10% que vão ter problema? Porque quando tem é muito problema. São aquelas pessoas mais vulneráveis economicamente, emocionalmente. Economicamente por quê? Porque há um desserviço muito grande de influencers que se venderam para propagar um ganho fácil e possível para aquele apostador que está em vulnerabilidade financeira. Não à toa que a gente teve aquele rombo enorme dos usuários do Bolsa Família apostando. Dinheiro que era para comer, uma bolsa irrisória, ele aposta em bet na esperança de multiplicar isso. Esse é um grupo de apostador. O segundo grupo de apostador são aqueles vulneráveis emocionalmente. Eu tenho aqui no consultório casos de pessoas que começaram a apostar por solidão, por tédio, por carência, por necessidade de experimentar uma emoção efêmera que de fato as apostas trazem. E aí o que acontece? É muito estratégico, covarde e pernicioso o que todas as plataformas de apostas fazem. Por quê? Não existe hoje, Douglas, um site de cassino online. Existe um site de apostas esportivas, que é a forma mais socialmente aceita de você dizer que ali você pode apostar. Por quê? Porque o esporte ele é algo extremamente saudável, futebol é a paixão nacional e é tudo legalizado. Os atletas fazem propaganda, os grandes atores fazem propaganda. Na aposta esportiva você tem um suposto controle, e se divulga apostas esportivas. Mas lá no link do lado, quando você tem ali apostas esportivas, você tem também cassinos online, crash games, apostas ao vivo. E o apostador dependente, ele é vulnerável em aspectos emocionais. Quem é dependente mesmo, ele não quer ganhar dinheiro com apostas. Ele quer sentir a emoção ao apostar. Então não interessa se ele ganha ou se ele perde. Porque o mais importante é a próxima aposta. Portanto, se eu aposto, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, os jogos são às quartas, sábados e domingo. Eu só tenho a oportunidade de apostar ali. E eu tenho que apostar, esperar o jogo acontecer e eu ganhei ou perdi. Mas eu quero sentir a emoção, porque apostar é muito emocionante. Para onde eu vou? Para os cassinos online que estão rodando ali ao vivo ou para os crash games.
O tigrinho foi feito para quem é viciado. O tigrinho foi feito para quem quer sentir emoção ao vivo, ali na hora. Os cassinos online foram feitos exatamente para isso, né? Então, eu digo a vocês o seguinte, não existe hoje plataformas de bet, existem cassinos travestidos de plataformas de apostas esportivas. Interessante. Porque o dinheiro vem do tigrinho, é dos crash games. O interessante para quem quer lavar é o camarada apostando o tempo todo. E os relatos que eu tenho é de pessoas que ficam 2, 3, 4, 5 horas por noite apostando. Viram à noite apostando, né? E não é em futebol, não é em MMA, não é no tênis, né? São nos crash games. Por que que as plataformas que se dizem sérias e legalizadas não separam então? É só aposta esportiva. Por que tem o link de cassino online lá do lado? Essa é uma pergunta importante. Interessante seu posicionamento, Vinícius. Agregou bastante. Agora eu queria falar, linkando o que você falou da carência da pessoa. Lembrando aqui, com a sua pergunta, a gente tem um número expressivo de mulheres que procuram a delegacia. Impressionante isso aí. Viciadas em jogo, que acaba apanhando do marido por conta de gastar, muitas vezes, toda a reserva da família. A maioria é mulher? Tanto no seu caso quanto no seu? No meu caso é mulher? No meu caso, mas elas são vítimas de agressão, né? O homem... Elas vão à delegacia vítimas de agressão, mas esse dado é impressionante. Impressionante. Eu não sabia que haviam tantas mulheres jogando, envolvidas com apostas. Eu não sabia. Também não. Atrás desse dado, Tatiana, premido por essa curiosidade, eu fui atrás dos dados. 47% dos cadastros em plataformas de apostas são de mulheres. Olha só. E como na minha rede social eu estou focada em interagir com esse público, eu fui perguntar para elas as razões pelas quais elas acreditavam nas apostas, né? Primeiro porque entraram. E os motivos das mulheres são motivos muito relacionados à vulnerabilidade feminina em um mundo machista que nós vivemos. Muitas disseram o seguinte: eu sou mãe solo e eu vi nas apostas uma possibilidade de ampliar minha renda para dar mais conforto e possibilidade para o meu filho ou para os meus filhos. É uma forma de eu investir. As pessoas ainda usam essa expressão. É uma forma de eu investir e eu ter uma liberdade financeira porque eu tenho dependência do meu marido ou do meu parceiro. Então as mulheres vêm sempre acompanhadas dessa questão de vulnerabilidade financeira e essa esperança de que as apostas elas vão trazer um ganho financeiro. Mas também existe essa outra dimensão emocional, né? A ansiedade, a depressão, o isolamento social, né? Porque a aposta, a dependência como um todo, e a aposta não é diferente, ela coloca a mulher em um lugar de muita vulnerabilidade. Vergonha, muita exposição em uma exposição que não é socialmente vista, né? Porque você já viu como o apostador como dependente fraca, né? É julgado fraca e fere aquela ideia, aquela expectativa, aquele ideal do feminino como um todo, né? Então as mulheres sofrem muito e as mulheres buscam mais tratamento do que os homens. Isso é interessante. As mulheres buscam mais tratamento, pedem mais ajuda. No caso das vítimas que a gente atendeu lá na delegacia, Tatiana, pelo incrível que pareça, elas ficavam sozinhas com os filhos, né? E eu acredito que o tédio também seja um fator preponderante aí para ela começar a apostar. Eu tive curiosidade de conversar bastante com duas delas, começaram apostando coisa de centavos, 50 centavos. Isso. É isso mesmo. Uma chegou a perder 10 mil reais da poupança do casal. É muito dinheiro. São frações muito grandes. Agora imagine o quanto essas plataformas ganham. Sim, muito dinheiro. Nós estamos falando de uma vítima, 10 mil reais. Não existem inocentes nessa história, né, Douglas? Quem aposta sabe do risco. Mas
O lado de cá é um lado mais vulnerável, que é o lado que acredita, Sim. o lado do apostador. Sim. Né? O lado de lá é o lado que controla. Não existem inocentes, mas não é justo esse jogo. E a gente tem que deixar claro, né, pro pessoal que está assistindo a gente, a casa sempre ganha. Não existe nenhum jogo, nenhuma casa de apostas que vai entrar para perder. A casa sempre ganha. Da mesma forma que o jogo de bicho, a banca sempre ganha. E o que vocês dois falaram é tão real que eu me lembrei de 2 situações recentes. Um caso aqui em Goiânia, vocês devem ter visto, de uma empregada doméstica. Sim, né? foi próximo de onde eu trabalho. E que você ficou sabendo dessa, Sim, Vinícius? sim. E aí foi aquela comoção, né? Realmente aqui na cidade, ela desaparecida e todo mundo investigando. O próprio esposo dela, né? Cadê meu esposo e tal? Saiu para trabalhar, não voltou, já tem 1 dia, 2. E a cidade inteira querendo saber cadê ela, o que houve. E, na verdade, ela estava endividada, né? E estava com medo até da própria reação do esposo, endividada por conta de jogos, né? Uma mulher que estava ali saindo todos os dias para trabalhar, né? Fugiu, tentando fugir, na verdade, dela mesma, né? Então, é real. E o que você também falou do mental do jogador, relacionado principalmente essa vulnerabilidade emocional. Recentemente, uma pessoa que eu conheço, um homem, me disse que apostou. Ele estava num domingo, na casa dele era dia de jogo de futebol na TV, tédio total, carente emocional, sozinho, sem ninguém em casa. E assim, ele confessou isso pra mim. Ele falou, eu tava sem fazer nada, triste comigo mesmo. Tava rolando o jogo, entrou e jogou R$700, que ele não poderia perder de jeito nenhum. Eu falei, mas e aí? Você não podia gastar aquele dinheiro? Por que você fez isso? Aí ele falou, Tati, aqueles minutos ali, sabendo se eu ia ganhar ou não, me preencheram. Aquele sentimento, aquela loucura, aquele conflito ali, preencheram ele. Então, é muito complicado, é arriscadíssimo isso, né? Então, eu achei muito triste. Nós estamos aqui diante de um delegado e essa reflexão, ela pode se dar em diversas esferas, inclusive na perspectiva criminal, que é o campo que o Douglas atua. Aonde existe emoção envolvida, há espaço para um fenômeno humano chamado impulsividade. Né? Tanto é que existe a figura dos crimes passionais. Né? Ou seja, o indivíduo premido por forte emoção, ele toma uma decisão que em outro estado ele não tomaria. E quem programa cassinos, casas de aposta, plataformas de jogos como um todo, é uma pessoa que é muito mais preparada em termos neurocientíficos e psicológicos do que todos nós. Né? Porque toda a organização ali é feita para que a pessoa possa manifestar 2 tipos de comportamento que estão que trazem extrema vantagem para as casas de apostas. Primeiro, o comportamento impulsivo e depois o comportamento compulsivo. A impulsividade está para a tomada de decisão. Né? Eu tomo uma decisão impulsiva quando premida por uma emoção ou por uma heurística que eu tenho. Eu tomo essa decisão impulsiva sem pensar. Né? Uma decisão impulsiva é uma decisão sem pensar. E o comportamento compulsivo é aquele comportamento repetido, constante. Eu fico ali batendo o tempo todo. Então, olha só que equação desvantajosa para o indivíduo e extremamente vantajosa para a plataforma. Eu tenho toda uma organização, um ecossistema que faz com que o indivíduo tome decisões impulsivas com respeito ao apostar e um comportamento de compulsão com respeito à manutenção, repetição. É por isso que ele fica ali o tempo todo. Se você ficar sem apostar, uma plataforma de apostas vai mandar um e-mail para você, uma mensagem oferecendo bônus, uma notificação. Recentemente, o governo federal cometeu um enorme erro, que é liberar para que as lojas de aplicativos
coloquem os seus aplicativos ali disponíveis e a pessoa possa ter no celular o aplicativo da casa de aposta ali. Antes ela precisava ir no site, fazer um login, ir em um diretório ali para acessar. Hoje é no aplicativo, ou seja, o login automático. Vai receber notificações o tempo todo. Antes a notificação era via SMS ou e-mail. Agora vai ser como o WhatsApp, vai ser como o Instagram, né? E isso é extremamente pernicioso. Por quê? Porque eles vão assediar o tempo todo o apostador. Então não é por acaso que esse relato que você fez de a pessoa que colocou ali R$700, não foi do nada. Ela não sabe descrever. Né? Mas ela está o tempo todo sendo assediada, até o próprio assistir futebol. As propagandas, as mensagens, a logomarca na camiseta dos times. Dos 20 times principais do Campeonato Brasileiro Série A, 19 são patrocinados de bet e com a logomarca aqui na frente. O apostador é extremamente viciado. Assediado, desculpe. Extremamente assediado. Você comentou que o governo cometeu um equívoco. Não foi equívoco. Dinheiro não fede. Ele quer receber imposto. É intencional. Né? É intencional. É. Né? Quanto mais gente viciada, mais dinheiro vai produzir em forma de imposto. Infelizmente, essa é a realidade que a gente vive hoje no Brasil. E o que acontece é muito sério, porque nenhum profissional de saúde técnico foi consultado diante de todas essas aberturas que foram feitas. A preocupação foi sempre em arrecadar, em abrir mais as portas, em colocar diante do apostador maior facilidade para que ele venha fazer isso. Aí eu quero lançar uma provocação e uma pergunta aqui para o Dr. Douglas, que é o seguinte: divulgar casas de aposta que são registradas ilegais não é crime, não é ilegal, mas é extremamente imoral. Ok. O moral e o legal, eles se conflituam aí. Temos o caso agora que a gente não precisa citar nomes, mas todo mundo vai saber, de uma grande influencer, inclusive goiana, que acabou de rescindir o seu contrato com uma grande plataforma de apostas, pagando R$30 milhões, porque a sua imagem estava sendo dinamitada por conta disso. Em que, Douglas, criminalmente, influencers podem ser processados? Por quê? Porque na CPI das bets, a frase comum de qualquer influencer quando ele era acuado era o seguinte: eu estou divulgando o que vocês liberaram. Os senadores e os deputados baixavam a cabeça, gaguejavam, ficavam constrangidos, porque isso de fato é verdade. Mas aonde se margeia o ilegal diante disso que eles dizem que é legal? Bom, deixa eu tentar explicar para vocês. A gente tem duas formas de jogos: o jogo de apostas esportivas e os jogos de apostas, os jogos de azar. Sim. Eles não chamam de jogos de azar, mas é o tigrinho da vida. O tigrinho e os cassinos ali. Os cassinos online. Nessa segunda forma de jogo, que são os cassinos online, sempre existe o RTP, que é o Return to Player. Ou seja, quanto de dinheiro vai ser liberado para o apostador com relação à aposta. Então isso pode ser de 50%, de 5%, de 90%. A legislação fala que é no mínimo 85%, só que isso só é auditado de uma primeira vez. Ou seja, né? Não é sempre auditado. Então pode ter um retorno de 5% e o cara está ganhando 95%. Essa é a minha opinião. E ninguém saber. Né? Mas pela legislação teria que ser de 85%. Sempre que a pessoa faz a divulgação desses jogos de azar, o influencer, ele tem um programa demo instalado no celular dele. Então esse RTP sempre é de 89%, de 95%, de 100%. Para ele, na hora que ele está apresentando, muitas vezes em lives, ele ganha. No programa do influencer, ele sempre vai ganhar. Só que esse não é o programa que o pobrezinho está jogando lá na casa dele. Exato. Então isso é uma forma de ludibriar aquela pessoa. Isso é ilegal, Dr. Douglas. Isso é estelionato.
É crime. Ele está usando de ardil para conseguir lucro ilegal. E muitas vezes o influencer ele é pago pelo retorno que a casa de apostas vai ter. Cachê da desgraça. É o cachê da desgraça. Então ele está recebendo lucro indevido por conta de um ardil, de uma forma de enganação que ele está fazendo. Então se enquadra perfeitamente no crime de estelionato. Muito claro. Pelo menos o crime de estelionato. Muito claro, o senhor falou. Muito claro. E um alerta para quem está nos ouvindo. Né? Sim. Um alerta. Ok. Tati, por favor. Agora eu queria saber se, tanto do seu ponto de vista, Vinícius, quanto Douglas, se existe algum diálogo entre segurança pública e saúde mental. Porque a pessoa está doente, nós vemos numa sociedade que está extremamente cansada, ela está te procurando por um tratamento. Mas talvez antes ela já cometeu um crime, ou ela cometeu o crime e vai precisar dessa recomendação para se tratar. Né? Então, assim, ou a pessoa já passou primeiro pela fase do crime antes de procurar tratamento para saúde mental, ou ali, nesse processo de tratamento, nessa terapia, ela também pode ter uma recaída e fazer algo em que ela também tenha que recorrer à segurança pública. E fora isso, o que tem acontecido, né? Será que o governo, o Estado está fazendo alguma coisa? Porque os dados também têm aumentado em relação a pessoas pedindo licença do trabalho para se tratar mentalmente porque estão Adoecidas, né? Adoecidas, né? Eu quero responder primeiro essa pergunta e depois o Dr. Douglas, inclusive, pode falar desses aspectos legais, o que é atenuante, o que não é, né? Porque existem eventos relacionados à imputabilidade, semi-imputabilidade, inimputabilidade, enfim. Né? Mas o ponto é o seguinte, no que diz respeito à preocupação entre segurança pública, saúde mental, o Estado não está atento a esse aspecto. Não está atento. Por essas questões todas que eu disse aqui. Né? E até culturalmente, a figura do dependente, a figura do viciado, e usar o termo viciado já é cientificamente inadequado. Né? Por quê? Porque analisar a dependência, o vício, por um aspecto moral, por um aspecto religioso, por um aspecto de fraqueza no caráter, é um erro. E o dependente, ele é sempre marginalizado. Sempre marginado, ao longo da história como um todo. Né? Então, o julgamento comum é de que o cara se tornou dependente porque é fraco, ele se tornou viciado porque ele não tem força de vontade, ele não sai daquilo ali porque não quer, e não se olha esse aspecto relacionado aos mecanismos de saúde mental que o prendem ali em termos de vulnerabilidade. O próprio Estado não está atento e nem preparado para atender. O próprio Estado não está. E eu falo de dependências como um todo. Sim. Apostas que é um fenômeno poderoso, recente e que de uma forma extremamente negligente está aí legalizado, o Estado não tem estrutura para atender. Né? E olhou somente para a arrecadação e não para o impacto como um todo. Aí sobre essas questões, eu acho que o Dr. Douglas pode falar muito bem também. Bom, eu sou categórico ao afirmar que não tem nenhuma relação ou preocupação por parte da polícia com relação ao viciado. Infelizmente, é isso que acontece. Depois de vários e vários anos, hoje, parte da polícia já enxerga o dependente químico como uma pessoa vítima da própria organização da qual vivemos. E doente. Né? É um doente. Né? Então, o usuário de crack, você vê que ele é vulnerável em tudo. Contudo, quando ele pratica o crime, ele é tratado também como um criminoso. Então, se a gente estoura uma boca de fumo, antigamente nós tínhamos um tratamento com viciado, hoje que a gente ainda chama de viciado, Dr. Vinícius, peça licença. Não, a gente fala isso, em caráter... Né? Mas para a polícia é um dependente químico. Sim. Né? Então a gente trata ele bem, na medida do possível, e não leva preso. Né? Agora, com relação ao viciado,
em jogos de azar, quando chega na delegacia por cometimento de um crime, ele é tratado como qualquer outro criminoso. Então, se ele furtou a empresa, né, não é uma causa de aumento de pena, não é um motivo vil e tal, mas também não é uma causa de diminuição de pena. Ele é um criminoso e ponto. Então, assim... Esse é, inclusive, um alerta aí é um alerta para a nossa comunidade, né, como um todo, né? Procura ajuda enquanto pode. Problema que resolve com dinheiro não é problema. Não, nem pense em autoextermínio. Vai procurar ajuda que tudo tem solução. Perfeito, né? Que episódio, pessoal. Que convidado, né? Que instruções. Fica aí a dica, viu? Então, alguma consideração, Tati? Eu vou reforçar o que o Dr. Douglas falou de solução, porque eu realmente não sabia de casos de suicídio de pessoas, né, que estão viciadas em jogos, de pessoas endividadas por outros motivos, sim, eu tinha conhecimento, mas específico ali no jogo, não. E eu fiquei muito triste, então me comoveu, e eu penso que se você está passando por uma situação nesse sentido, não encare realmente tirar sua vida como solução, principalmente final. Não é. Não é. Busque tratamento, busque se conhecer, identificar outras coisas, porque podem ter outros problemas por trás disso, e você vai sair disso. E as coisas realmente têm solução, e a gente precisa enxergar e se cuidar, né, nesse momento, e contar com pessoas queridas próximas. Perfeito, perfeito. Né? Dr. Douglas, por favor, considerações? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Estou sempre à disposição do pessoal do Independência Cast. Conheço já o Dr. Vinícius já há alguns anos, conheci você agora, mas é um prazer te conhecer. E é isso aí, a Polícia Civil do Estado de Goiás sempre está à disposição para qualquer esclarecimento. Perfeito. Que bom. Espero que não precisem do seu serviço, mas se precisar, você está à disposição, não é, Douglas? É isso aí, pessoal. Eu espero que esse episódio tenha sido útil. Se não for para você, compartilhe o nosso link para um amigo ou familiar. Espero que tenham gostado do Independência Cast de hoje, o podcast para falarmos de assuntos difíceis, mas de uma forma simples. Muito obrigado, Douglas, muito obrigado, Tatiana, pela participação. E a você que nos acompanha e que acredita nesse podcast. Até a próxima, pessoal!